como viver uma vida de autoridade e de poder, na autoridade e no poder de Deus. Em primeiro lugar, o que é que eu quero dizer para vocês? Para vivermos uma vida na autoridade e no poder de Deus, nós devemos ter uma vida de constante oração. O primeiro ponto que eu abordei domingo passado é que nós temos que ter uma vida de oração. Mas hoje tem um adendo. Ter uma vida de constante oração. Observe no texto que nós lemos, o versículo 16, a Bíblia diz: aconteceu que indo nós ao lugar de oração. Ou seja, Paulo, junto com seus companheiros de missões, eles eram homens de constante oração. Pastor, por que o senhor constata isso? Eu vou me prender a esse texto, tá bom? Eles frequentavam esse lugar de oração. E por eles frequentar esse local de oração, né? Observe comigo o versículo 13. A Bíblia diz que eles ouviram falar que havia um lugar de oração e para lá foram. Nesse lugar de oração, ou nesta reunião de oração, enquanto o apóstolo Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de uma pessoa. Quem foi ela? Nós falamos domingo passado. Lídia. E aquela mulher e toda a sua casa aceitaram a Jesus como Salvador, através das orações de Paulo e de seus companheiros de missões. Então, Paulo obteve uma grande vitória através da oração. Ele ganhou uma família para Jesus. E ganhou também um posto de pregação, porque provavelmente a igreja em Filipos teve início na casa de Lídia. Então, irmãos, observe bem comigo a minha linha de pensamento. Poderia ser que o apóstolo Paulo caísse no comodismo. Rapaz, já tivemos uma grande vitória. Lídia, uma mulher rica da cidade, uma empresária, com toda a sua casa aceitou Jesus. E nós já temos até um posto de pregação do Evangelho, onde guardar as nossas coisas, onde nós ficarmos hospedados. Eita, Deus começou a abrir as portas. Mas aí a leitura de Atos 16 segue. E quando chega no versículo 16, nós encontramos novamente esses homens frequentando o lugar de oração. A bênção recebida, no caso aqui, da vida e da família da irmã Lídia, não deixou com que Paulo e seus companheiros caíssem no comodismo. Pelo contrário, eles insistiram, eles continuavam indo ao lugar de oração, ou seja, eles eram constantes em oração. Meus amados, numa vida de oração e de intimidade com Deus, não é importante a velocidade, é importante a constância. Muitas vezes nós, por exemplo, estamos agora, a nossa igreja está vivendo um propósito de oração de 40 dias, de jejum e oração. Hoje é o 21º dia, né? E muitas vezes quando lançamos um propósito como esse, as pessoas correm, opa, vou fazer esse propósito. Mas quando passa o propósito, já não oram mais, já não jejuam mais. Por quê? Porque parece que era só aquele momento, ou para alcançar alguma bênção que desejava. Passado aquele momento, meio que voltamos a um comodismo, a uma relapsidade na nossa vida espiritual. E não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. 1 Tessalonicenses 5,17. O que é que a palavra de Deus nos diz através da vida do apóstolo Paulo? Orai sem cessar. Ou seja, é uma exortação, é um aconselhamento a que tenhamos uma vida de constante oração. Agora eu peço calmamente que você olhe na palavra de Deus o livro do profeta Daniel e o capítulo de número 10. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, versículo 1º e 2º. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia, a igreja está comigo, envolvia grande conflito, uma batalha, uma guerra espiritual interna em Daniel, não é? E ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Então o que aconteceu? Versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas e resolvi entrar num propósito de jejum e oração. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que se passaram
3 semanas. Agora eu peço, por favor, que você pule o seu olhar ao versículo de número 12. Então, o homem que me tocou me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a humilhar-se na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observe que Daniel, quando ele recebeu uma visão e uma revelação da parte de Deus, ele se pôs a orar. Ele se pôs a jejuar. E passaram-se quantos dias sem respostas? 20 dias. Somente no 21º dia foi que chegou a... Se Daniel não fosse um homem constante, pois a Bíblia nos diz no capítulo 6 que ele era um homem que orava quantas vezes por dia? 3 vezes. Se Daniel não fosse um homem constante em oração, ele teria recebido a resposta dele? De forma nenhuma. Chegasse ali no 3º dia, eu não estou entendendo a visão, eu estou orando a Deus e Deus não me responde nada, sabe de uma coisa, eu vou desistir. Não, mas ele persistiu, ele insistiu em oração de forma constante, e quando chegou ali no 11º dia do seu propósito, do seu jejum, foi que ele recebeu a resposta. Querida igreja, nós, para vivermos na autoridade e no poder de Deus, devemos buscar a constância na oração. Não somente em períodos, 40 dias de jejum e oração. Não somente nos momentos de necessidades, de lutas, de tristezas e etc. Não, nós devemos sim ter o tempo todo de oração, principalmente após vitórias. Principalmente após vitórias. Se não me falha a memória, foi Dwight Limamud que disse assim: dificilmente eu passo 1 hora orando, mas também dificilmente eu passo 15 minutos sem orar. Olha o que é que ele estava dizendo. Eu não passo muito tempo orando, eu não passo 1 hora orando, mas também eu não passo 15 minutos sem orar. Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Constantemente ele estava em oração. O irmão Lawrence, no livro Praticando a Presença de Deus, ele ensina muito bem isso, sobre uma vida de constante oração. Nós ministramos uma aula na classe de discipulado e o autor da revista traz uma lição interessante. Ele começa falando a respeito de uma irmã que, enquanto ela estava lavando a louça, ela orava dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou lavando a louça que a minha família comeu, teve alimento. Quando ela ainda lavava a louça, ela dizia: Senhor, obrigado por essa água que é provisão tua para eu lavar a louça. Quando ela guardava a louça, ela dizia: Senhor, obrigado por essa mesa. Quando ela terminou de guardar a louça, ela agradecia: Senhor, obrigado pela casa que eu estou varrendo, é a minha casa. Então era uma maneira de praticar a oração. Nós devemos, irmãos, trabalhar isso em nós. Geralmente, principalmente nós de tradição pentecostal, que somos bem enfáticos na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, mas nós temos também uma dificuldade muito grande de ter constância em oração. Nós oramos muito em propósitos, nós oramos muito em campanhas, mas geralmente quando passam essas campanhas e propósitos, nós mesmos que desfalecemos. Mas veja que o apóstolo Paulo, mesmo depois de uma grande vitória, ele continua fazendo o quê? Orando. Igreja Santa do Senhor, se você quer viver na autoridade e no poder de Deus, seja constante em oração. Ore sentado, ore andando, ore trabalhando, ore descansando, ore antes de dormir, ore ao acordar, ore o dia todo. Como disse o salmista, 7 vezes por dia me ponho na presença do meu Deus e oro. Se você quer viver na autoridade e no poder de Deus, seja um homem e uma mulher de Deus de constante oração.